Nesta série especial de programas Está Escrito, nós temos nos dedicado a comparar criacionismo e evolucionismo, mostrando erros do evolucionismo e acertos do criacionismo, dando evidências de que a ciência aponta para um Criador, mostrando cientistas que creem em Deus e reclamando um espaço para o criacionismo, pelo menos igual ao do evolucionismo, tanto na mídia como nos currículos escolares. Hoje chegou a vez de um convidado especial abrir para nós o livro da natureza e nos ajudar a enxergar muitas das evidências de que há um Criador. Fique conosco e participe dessas maravilhosas descobertas. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Hoje, esbanjando sabedoria. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Isso é a palavra de Deus. Salmo 19. A natureza e a Bíblia, as duas dão testemunho do amor de Deus. Nosso Pai Celeste é a fonte de vida, de sabedoria e de felicidade. Se você contemplar as belas e maravilhosas obras da natureza, verá como ela está admiravelmente adaptada às necessidades e à felicidade não só do homem, mas de todas as criaturas viventes. O sol e a chuva que alegram e refrigeram a terra, as colinas, os mares, as planícies, tudo nos fala do amor de quem tudo criou. Deus criou o homem perfeitamente santo e feliz. E a formosa terra, ao sair das mãos de Deus, o Criador, não apresentava nenhum vestígio de decadência ou de sombra ou de maldição como hoje. Mas o homem se afastou de Deus. Afastou-se da fonte da vida. Por isso hoje, o homem e a terra sofrem os resultados desse afastamento do Senhor. Contudo, mesmo em meio aos sofrimentos que são resultado do pecado, o amor de Deus ainda se revela. O mundo, embora caído, não é todo tristeza e miséria. Na própria natureza, há mensagens por todo lado de esperança e conforto. Existem flores sobre os cardos e os espinhos acham-se cobertos de rosas. Deus é amor. Está escrito em 1 João 4,8. Isso está escrito também sobre cada botão que desabrocha, sobre cada haste de erva que brota. Os amáveis passarinhos a encher de música o ar com seus alegres trinos. As flores de delicados matizes, na sua perfeição, ficam impregnando os ares com seu perfume. As lindas e gigantescas árvores da floresta, com a sua luxuriante ramagem de um verde vivo, todos eles dão testemunho do terno e paternal cuidado de Deus e do seu desejo de tornar felizes os seus filhos. Sem dúvida você já sentiu isso enquanto estava contemplando os aspectos da natureza. É tão inevitável que até os grandes cientistas já sentiram. Veja, por exemplo, essa declaração de Albert Einstein. A religiosidade do sábio consiste em espantar-se, em extasiar-se diante da harmonia das leis da natureza que revelam uma inteligência tão superior
que o pensamento e o engenho humano não conseguem desvendar. Hoje o Está Escrito tem um convidado muito especial. É o professor Orlando Ruben Ritter. Ele é formado em matemática pela Universidade de São Paulo, a USP. É mestre em educação pela Andrews University, nos Estados Unidos, e eu tive o privilégio de tê-lo como meu professor na universidade. Muito bem. Professor Orlando Ritter, primeira pergunta, por que o senhor é criacionista? Desde cedo na vida, eu desenvolvi um gosto especial pelo estudo da natureza. E ao fazê-lo, fui percebendo mais e mais a existência de planejamento atrás de tudo. E estudando ainda mais e avançando nos estudos, acabei verificando que essas evidências estão por toda parte. E concluí que não apenas existem muitas evidências de planejamento e ordem, mas que atrás de tudo há um Deus Criador. Bem, já que o senhor citou aí que existem evidências de um planejamento ou de um Criador, o senhor poderia detalhar melhor algumas delas para nós? Vamos começar pelo planeta Terra, que parece especialmente planejado e preparado para acolher e sustentar a vida. A posição do planeta Terra em relação ao Sol é muito adequada. Não podia ser nem maior e nem menor. A ideal composição da atmosfera terrestre, esse mar de ar que envolve a Terra, a composição com o nitrogênio, com o carbono e outros gases, permite a passagem das radiações visíveis e filtra as radiações prejudiciais à vida. As marcantes propriedades da água, que tem um alto calor específico e que permite que ela possa reter e devolver grandes quantidades de calor, permitindo assim uma estabilidade climática. A dilatação irregular da água, que tem a sua maior densidade a 4 graus centígrados, permitindo que o gelo flutue na água e assim não haja tanta possibilidade de congelamento das grandes massas oceânicas. Indo aos seres vivos, pensemos um pouquinho nos instintos dos animais, maravilhosos, intrincados, essenciais à sobrevivência, como a gente pode ver, por exemplo, nas aves migratórias, algumas das quais até se orientam pelas estrelas. O esbanjamento da beleza no mundo, a beleza que nos cumprimenta em toda parte, parece ter sido feito de propósito para ser apreciada por criaturas criadas de propósito para apreciá-la. E a complexidade irredutível que a gente observa nos sistemas vivos, com órgãos e partes interdependentes, e que não podem ser agregadas uma a uma até formar o todo, contrariando a necessidade disso acontecer num sistema de evolução com seleção natural. Que evidências o senhor consegue ver de que o homem foi criado por Deus? Evidências de uma origem especial do homem também existem muitas. O homem possui atributos tão singulares que jamais poderiam ter se originado de atributos animalescos, por processos gradativos. Vamos mencionar alguns. Por exemplo, a capacidade simbolizadora do homem, que é muito especial. Ele não apenas é capaz de usar e entender símbolos, mas é capaz de criar um sistema de símbolos altamente complexo, como é a própria linguagem humana. E aqui está uma diferença entre a comunicação humana e a comunicação animal. É muito grande a diferença. E a comunicação humana não pode ser reduzida à comunicação animal. Senso de história, senso de historicidade, de temporalidade, é uma marca tipicamente humana. Permite ao homem situar-se no tempo, sentir
se datado, sentir o hoje, alcançar o amanhã e pressentir o ontem. Tudo isto ele pode fazer com essa capacidade que ele tem de temporalidade. Senso de responsabilidade e dever. É a capacidade de desenvolver uma consciência que o dirige para aquilo que é reto, certo, segundo princípios, segundo padrões que ele não apenas pode conhecer e cumprir, mas que ele pode até criar. Professor Orlando, inclusive, existem duas coisas que são inerentes ao homem, nas quais eu gosto de ficar meditando. Uma delas é a capacidade de escolher, de refletir, de agir, capacidade de fazer escolhas. E mesmo depois que você agiu mal, você ainda pode concluir que podia ter agido de uma maneira diferente. A outra delas é a nossa capacidade de transcendência. Mesmo quando a gente está imerso na matéria, a gente pode libertar-se desse senso de finitude que nós temos. O ser humano pode transcender para o abstrato, para o sobrenatural, para o impossível, para o espiritual em si. É essa nossa capacidade de atingir culminâncias quase inimagináveis nos campos do conhecimento humano, como a nossa capacidade, por exemplo, de pintar a Capela Sistina, ou de compor a Quinta Sinfonia, ou de escrever os Sertões, ou de colocar robôs na superfície de Marte, e outras tantas coisas que nós podemos fazer. Isso é reconhecidamente desnecessário para a nossa sobrevivência. O ser humano não precisaria de desenvolver isso para estar vivendo durante a evolução. Isso é algo mais. A seleção natural não pode explicar essas coisas, essas culminâncias que o homem atinge. Elas não são necessárias para a sobrevivência. O ser humano, de fato, é uma criatura com atributos muito diferentes de todos os outros animais, muito singulares. Professor Orlando, eu sei que o senhor se aprofundou muito no estudo de um assunto que é etnia. Eu queria que primeiramente o senhor explicasse para nós o que é etnia. Etnia, ela deriva de uma palavra grega chamada etnos, que se refere a povos, nações, populações e raças. No nosso contexto, a palavra etnia vai se referir a grupos ou populações especialmente marcadas no sentido biológico e cultural. A Bíblia, nos primeiros capítulos de Gênesis, ela relata a criação de um par original, do qual surgiram todos os descendentes da humanidade. A palavra Eva, o nome dado por Adão à sua esposa, ela quer justamente dizer ancestral, mãe de seres viventes, ou como alguns dizem, mãe de todos os seres viventes. Esta posição é conhecida normalmente como monogenismo, ou seja, uma origem só. E é uma posição aceita praticamente por todos. Ah, professor, o senhor falou uma coisa aí que me deixou intrigado agora, aguçou a minha curiosidade. Muitas pessoas dizem que quando leem a Bíblia e leem a história de Adão e Eva, que isso parece a história da carochinha. Mas pelo que o senhor falou, mesmo os evolucionistas creem que foi um casal que originou todas as raças humanas? Sim, eles falam de uma Eva que teria aparecido e surgido lá na África e que originou, então, a humanidade. Esta é uma posição que também é assumida pelos evolucionistas, né? Esta posição também foi defendida pelo apóstolo Paulo. Ele disse, de um só fez Deus toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. A Bíblia também relata a origem da diversidade étnica e linguística nos capítulos 9, 10 e 11 do livro de Gênesis. Ali são mencionados os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, que nasceram quando Noé tinha em torno de 500 anos. E que, segundo Gênesis 9:19, deram origem aos povos da terra. Certo.
Agora, preste atenção. De Sem surgiram os povos conhecidos como semitas, como os antigos assírios, babilônios, israelitas, elamitas, hebraitas. Eles falavam línguas facilmente reconhecíveis, com pouca flexão, com fortes encontros de consoantes, com sons guturais bem fortes. Eram marcas típicas da família de línguas semíticas, entre as quais nós podemos citar o ugarítico, o hebraico, o aramaico. Reminiscências dessas línguas, ainda hoje, podem ser observadas na fala dos judeus e dos povos árabes. Do outro filho de Noé, Jafé, surgiram povos que migraram para a Europa, por exemplo, os descendentes de Gomer. Javã originou os gregos, Magog originou os povos eslavos. Falavam línguas bem diferentes das línguas semíticas, línguas com uma flexão rica, nominal e verbal, destacando-se o sânscrito, uma antiga e bela língua da qual se originaram as línguas que nós falamos, primeiramente o grego, depois o latim, e depois as chamadas línguas de cultura como o alemão, o inglês, o francês, o espanhol e o português, que é chamada de a última flor do Lácio. De Cão surgiram as raças coloridas ou camíticas, como os descendentes de Misraim, um dos filhos de Cão que povoou o Egito, ou os descendentes de Canaã que povoaram a Palestina. Eles falavam línguas silábicas aglutinantes, por exemplo, as línguas faladas pelos ameríndios aqui do Brasil, onde as sílabas vão sendo aglutinadas para formar palavras e sentenças, como, por exemplo, a palavra Itatiaia, que quer dizer pedra de muitas pontas. Para quem pensa que Bíblia é só inspiração, nos capítulos 10 e 11 do livro de Gênesis temos a chamada Tábua das Nações, onde temos os povos resultantes dos 3 filhos de Noé, mais ou menos na altura do ano 2000 a.C. Bom, eu gostaria de aproveitar e perguntar para o professor Orlando Ritter, nós temos uma onda hoje de miscigenação, de povos que se acham superiores, outros inferiores. Existe algum indício no criacionismo ou dentro da Bíblia de que haja povos superiores e povos inferiores, raças superiores e raças inferiores? Evidentemente, o quadro das nações apresentado pela Bíblia na altura do ano 2000 se alterou profundamente desde então. Estes povos, com as suas culturas, as línguas faladas, contribuíram cada um deles com a sua parte para que o mundo fosse como ele é hoje. Não há nenhuma evidência de que alguma raça seja superior à outra. Para a diversidade e para as discrepâncias existentes, contribuíram fatores ambientais, frio, calor, culturais, isolamento geográfico e outros. A visão criacionista da origem das etnias e das línguas, conforme relatada pela Bíblia, cabe perfeitamente no contexto intelectual e cultural do mundo moderno. Este mundo tão colorido, tão variado e interessante no qual nós vivemos. Toda a humanidade contribuiu para que ele fosse como ele é. Após o dilúvio, havia somente Noé e os seus filhos, sua esposa e as esposas dos filhos. 8 pessoas. Fico pensando o que será que Noé e seus filhos pensavam quando de repente se formava um temporal, depois que saíram da arca. Mas a Bíblia diz que Deus fez então uma aliança com Noé, uma promessa. Deus prometeu a Noé que nunca mais haveria um dilúvio. Abra comigo a sua Bíblia, está em Gênesis, no capítulo 9, bem no início da sua Bíblia. Gênesis, capítulo 9, do verso 11 até o 13. Estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas de um dilúvio. E o meu sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco pelas gerações eternas, agora,
o meu arco tenho posto nas nuvens e será sinal entre mim e a terra. Um garotinho estava dentro da igreja e ouviu, enquanto o pastor pregava, dizer que o arco-íris é a aliança de Deus com o homem. A aliança que Deus firmou com o ser humano de não mais destruir a terra com um dilúvio. Então, ao ouvir isso, ele cutucou a mãe e disse: mamãe, se o arco-íris é a aliança de Deus, então qual é o tamanho da mão de Deus? Jamais a obra pode ser maior do que o seu Criador. Sabe, quando nós limitamos o poder de Deus, Ele deixa de ser Deus dentro de nós. E é isso o que muitos estão fazendo com Deus, excluindo Deus do universo que Ele mesmo criou. No processo de criação do mundo, Deus começou de fora para dentro. Ele criou primeiro o universo, depois veio para o planeta Terra. Então criou cada detalhe do planeta preparando para receber o homem. Finalmente criou o homem e pôs dentro do homem um coração puro. O processo de recriação, de salvação do mundo e do homem é totalmente inverso. Ele começa de dentro para fora. Começa na transformação do coração do homem, através da entrega desse coração a Deus. Então existe uma renovação, uma transformação do exterior desse ser humano. O ser transformado influencia e renova todos ao redor. E a Bíblia diz que finalmente Jesus renovará toda a terra, que voltará a ser o que era na criação, no princípio. Você percebeu? A transformação da terra depende da entrega do seu coração a Deus. Lembre-se, Deus é amor. Está escrito na pétala de cada rosa. Dê uma chance para Deus. Comece a estudar a palavra de Deus e você vai ver as transformações maravilhosas que essa palavra fará em sua vida. Sob tua palavra, o universo inteiro se formou. Planetas, sóis, estrelas, luas incontáveis. Formaste o homem e a mulher dentro de um jardim, e ao pecarem descobrirão teu perdão. Senhor, eu sei que há 1000 razões pra te adorar, mas a razão maior é que me faz cantar. Ó Senhor, te louvo pelo que tu és, e não por feitos poderosos de tua mão. Ó Senhor, te louvo pelo que tu és, eis a razão maior e que me faz cantar por tudo que tu és. Conforme o plano eterno feito desde a criação, teu Filho amado prometeste enviar. Cristo por ti, por mim, sofreu até a morte. Morreu na cruz, sublime amor, salvou o pecador. Senhor, eu sei que há 1000 razões pra te adorar, mas a razão maior é que me faz cantar. Ó Senhor, te louvo pelo que tu és, e não por feitos poderosos de tua mão. Ó Senhor, te louvo pelo que
tudo que tu és. Por tudo que tu és. Não é maravilhoso pensar que um Deus tão poderoso, Criador do universo, de tudo que existe, para e se inclina para conversar com você? Que tal seria você parar, olhar para Deus e conversar com Ele? Vamos fazer isso juntos? Eu gostaria de orar por você e por mim, para que nós pudéssemos nos achegar mais a esse Deus tão maravilhoso e para que Ele pudesse transformar as nossas vidas. Vamos orar. Deus amado, o Senhor é tão maravilhoso. Através da Sua palavra, Senhor, podemos ver evidências por todos os lados de que existe uma inteligência superior, de que o Senhor nos criou e criou tudo por nossa causa. Senhor, toma conta de nós. Toma conta dos Seus filhos, Senhor, que muitas vezes não têm fé nem para pegar a Sua palavra. Nós sabemos, Senhor, que se tiverem poder simplesmente para tomá-la nas Suas mãos, o Senhor abrirá o entendimento deles, a fé aumentará e as suas vidas serão transformadas. Transforma-nos, Senhor, começando pelo nosso coração e depois atingindo finalmente todo o nosso planeta. Estamos cansados de viver nesse mundo. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez o programa Está Escrito chegou ao fim. Mas na próxima semana nós estaremos juntos. Não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esta é a única razão para eu cantar, por tudo que tu és. Por tudo que tu Alguma vez você já se sentiu ridículo e sem argumentos, simplesmente por afirmar que não acredita que o homem é resultado de uma explosão cósmica, de evolução ou coisa que o valha? Sabe quando você passa em frente à banca de jornal e uma daquelas revistas chamadas científicas põe em xeque tudo que a Bíblia afirma, dizendo ter evidências suficientes e opiniões de cientistas tão inteligentes que não acreditam na criação de Deus? Será que a ciência está a favor dos que acreditam na evolução e contra os que acreditam na criação? Será que os cientistas estão todos a favor da evolução? Será que eu posso acreditar em tudo que estas revistas falam ou devo questionar suas declarações como sendo tendenciosas? A partir de hoje, você vai entrar com o programa Está Escrito no mundo maravilhoso da ciência e dos cientistas e descobrirá cientificamente que a Bíblia está com a razão. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está Escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Hoje, histórias de pescador. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 40, o verso 28, será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso?
O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Paleontologia é o nome da ciência que estuda os fósseis. Bem, e o que são fósseis? Fósseis são o que sobrou de alguns seres vivos que viveram no passado. São esqueletos de seres que morreram e cujos corpos foram rapidamente soterrados. Por ter sido um soterramento assim tão rápido, o esqueleto pode permanecer intacto até hoje. Mais ou menos assim. Vamos supor que há uns 5.000 anos atrás, um lagarto estava andando e de repente foi soterrado em uma grande enchente. Ele foi tão rapidamente soterrado que por condições de temperatura, etc., acabou sendo petrificado. Ou seja, toda a sua carne e músculos foi consumida. Porém, os seus ossos permaneceram intactos e se transformaram em pedra. Então, nossos cientistas hoje descobrem o lagarto, o estudam, e esse esqueleto nos dará informações muito valiosas a respeito da história da vida na Terra. É por isso que os registros fósseis são tão importantes para responder à questão da origem dos seres vivos. A primeira grande declaração de hoje é: embora existam muitos paleontólogos evolucionistas, nunca foi encontrado em nenhum lugar do mundo um fóssil sequer que apoiasse a evolução de maneira substancial. Criacionismo versus evolucionismo. Quem tem razão? Antes de mais nada, o que dizem as duas teorias? Primeiro, o modelo criacionista, ou criacionismo como é chamado. O criacionismo afirma que Deus criou o mundo e cada ser segundo as suas espécies. O Senhor Deus criou tudo através do poder da sua palavra. Criou também os seres humanos e criou cada coisa no universo com uma finalidade específica. O relato é geral, mas traz alguns detalhes muito interessantes, que nos servem também de motivo de pesquisa e de evidências de que, embora o Gênesis tenha começado a ser escrito há mais de 4.000 anos atrás, quem inspirou todo o relato conhecia muito de ciência. No relato bíblico, Deus oferece ao ser humano liberdade de escolha, e o ser humano escolhe afastar-se da fonte de vida eterna, que é Deus. A partir daí, instala-se então na terra o caos. Segundo o criacionismo, a partir daí, a lei de entropia começa a vigorar e as coisas no mundo começam a piorar cada vez mais. Não existe uma evolução onde tudo vai melhorando com o passar do tempo, onde seres se tornam melhores física e intelectualmente. Existe sim o início de um desgaste gradativo das raças e do planeta. Todo o modelo criacionista está baseado no relato da Bíblia. Você acha que é necessário muita fé para acreditar nisso? Pois então ouça agora o que diz o modelo evolucionista. A teoria evolucionista também afirma que todos os seres vivos descenderam ou vieram de um ancestral comum, ou seja, de uma única espécie de ser, que a partir daí surgiram todas as outras. Os seres vivos unicelulares foram os que foram formados primeiro. Depois, esses seres unicelulares, segundo o evolucionismo, se transformaram em invertebrados marinhos. Então, os invertebrados marinhos se transformaram em peixes. Esses peixes, mais tarde, supostamente vieram para a terra seca. E ao invés de morrerem asfixiados, como todo peixe, se tornaram répteis. Então, alguns répteis subiram em árvores e, ao invés de caírem, aprenderam a voar, transformando-se em pássaros. Logicamente que outros répteis, segundo os evolucionistas, deixaram de pôr ovos, desenvolveram seu sistema lactante e assim transformaram-se em mamíferos. Então, o que você diz? Você não acha que é preciso muita fé para acreditar nisso? Algo que ajudaria muito a provar essa teoria seria se encontrássemos fósseis de espécies intermediárias, unindo uma espécie a outra. Por exemplo, se os pássaros realmente evoluíram a partir de répteis, então nós encontraríamos muitos fósseis de espécies que fossem metade pássaros, metade
répteis, pois isso demonstraria que viveram num certo período. E esses animais intermediários deveriam ter órgãos incompletos também, parcialmente desenvolvidos. O grande problema para o evolucionismo, é claro, é que estes fósseis não existem, nunca foram encontrados. Darwin chamou estas tais espécies hipotéticas, intermediárias, de formas transitórias. Darwin sabia que para comprovar a sua teoria era preciso encontrar no registro fóssil remanescentes de tais formas de transição. No seu livro A Origem das Espécies, Darwin escreveu: se a minha teoria estiver certa, uma enorme quantidade de variedades intermediárias deve ter existido, unindo praticamente todas as espécies do mesmo grupo. Consequentemente, evidências de sua existência só podem ser achadas nos registros fósseis. Darwin sabia que o registro fóssil não continha nenhuma destas formas intermediárias. Por isso, num capítulo do seu livro, ele lançou algumas perguntas perturbadoras. Se espécies descenderam de outras espécies por meio de pequenas gradações, por que não vemos em toda parte inumeráveis formas de transição? Se por esta teoria inumeráveis formas de transição devem ter existido, por que não as encontramos em grande número na crosta terrestre? Darwin pensou que estas formas de transição seriam encontradas quando o registro fóssil fosse investigado mais profundamente. Evolucionistas que seguiram Darwin examinaram camadas geológicas por todo o mundo, por cerca de 140 anos, procurando por estes tais fósseis que estavam faltando. Todo este esforço terminou em grande desapontamento. As formas de transição imaginadas por Darwin permaneceram apenas como fruto da imaginação dele. Embora seja um evolucionista, o paleontologista inglês Derek Ager admite este fato. Olha o que ele diz: ao examinarmos o registro fóssil detalhadamente, seja no nível biológico das ordens ou das espécies, não encontramos evolução gradual, mas o súbito surgimento de um grupo em detrimento de outro. A mais antiga camada da Terra, na qual fósseis de seres vivos foram encontrados, é a camada cambriana, que recebe da geologia convencional uma idade estimada de 530 milhões de anos. Em estratos mais antigos do que a camada cambriana, não foi encontrado nenhum tipo de fóssil, somente umas poucas espécies unicelulares. No período cambriano, porém, diferentes animais aparecem de repente. Mais de 30 espécies invertebradas, tais como águas-vivas, estrelas do mar, trilobitas, caracóis, aparecem de repente. Ou seja, não existe nenhum outro ser intermediário entre seres unicelulares de uma célula só e um trilobita. E o mais interessante é que estes seres vivos têm sistemas corporais muito complexos, como por exemplo, sistema circulatório, órgãos muito complexos. Por exemplo, o olho de um trilobita é formado por centenas de células hexagonais, cada uma delas tendo um sistema duplo de lentes, um projeto maravilhoso. Se este é, segundo os evolucionistas, o olho mais antigo que apareceu na Terra, como então ele aparece assim, tão completo, do nada, de repente? Além do mais, sendo que os insetos modernos, como as abelhas e as libélulas, têm olhos semelhantes ao do trilobita, com a mesma estrutura hexagonal, isto indica que esta estrutura não evoluiu nada, tendo sobrevivido, como diz a geologia, 530 milhões de anos sem uma única mudança. Onde se aplicaria então a evolução nesses casos? E tem mais. Se as espécies evoluíram de formas que existiram antes delas, onde estão essas tais formas pré-existentes? Não existe qualquer outra forma de vida complexa
antes dos trilobitas e de outros animais do período cambriano. As espécies cambrianas passaram a existir repentinamente, sem ancestrais. Em todas as camadas fósseis, depois do Cambriano, as espécies sempre aparecem completamente formadas. Os principais grupos, como peixes, anfíbios, répteis, pássaros e mamíferos, e centenas de milhares de diferentes espécies dentro desses grupos, todas aparecem de repente nas respectivas camadas. Não existe uma só forma de transição entre qualquer grupo, como imaginam os evolucionistas. Esse fato é a evidência de que todos os tipos básicos de animais foram criados separadamente pelo Criador. Todos eles completos, sem precisar de nenhuma evolução. Afinal, quem é capaz de criar algo tão complexo como um trilobita é capaz de criar todas as outras espécies também. O assunto é tão complicado para os evolucionistas que até o paleontologista evolucionista Mark Charneck confessa o seguinte: um dos maiores problemas tem sido o registro fóssil. Esse registro nunca forneceu qualquer vestígio das formas intermediárias de Darwin. Pelo contrário, as espécies aparecem e desaparecem repentinamente, e esta anomalia tem fortalecido o argumento criacionista de que cada espécie foi criada por Deus. Outra diferença marcante entre evolucionismo e criacionismo é a idade de tudo, ou o tempo que tudo levou para acontecer. Vou explicar melhor. A Bíblia afirma o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Isso está em Gênesis, capítulo 1. Você pode perceber que antes de o Criador dizer haja luz, houve um período chamado na Bíblia de no princípio. Ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não sabemos quanto tempo se passou desde que Deus criou os céus e a terra, ou todo o universo, incluindo o nosso planeta com as suas características, até que Deus veio para começar a preparar as condições que o planeta precisava para receber o homem. E esse período é quando ele diz, haja luz. Porém, sabemos que desde que ele criou o primeiro ser até hoje, decorreram-se aproximadamente 6.000 anos. Resumindo, as rochas podem ser muito antigas, mas os seres viventes têm aproximadamente 6.000 anos. O problema é que, sem evidências fósseis para a teoria do evolucionismo, eles começaram a apontar os seus canhões para o tempo e puseram no tempo o peso da solução para tudo. Ou seja, se não há provas para dizer que uma espécie evoluiu tanto a ponto de transformar-se em outra espécie, podemos crer que, se milhões de anos houvessem se passado, com o tempo, então, tudo se transformaria. Porém, o pior de tudo para os evolucionistas é que, quando comparamos os tais fósseis, não há diferença entre fósseis com supostas centenas de milhões de anos e os seus descendentes modernos. Por exemplo, experimente só comparar o fóssil de um tubarão que supostamente tenha 400 milhões de anos. Compare com a arcada de um tubarão atual e você verá que eles têm exatamente a mesma estrutura. Então vem a pergunta esmagadora à tona. Se tudo evolui com o passar do tempo, então como este tubarão permanece exatamente igual ao seu ancestral? Isto mostra que todos os animais foram criados pelo Criador e não passaram por qualquer evolução depois que foram criados. Agora uma pergunta crucial. O que você diria se aparecesse na televisão e nas revistas científicas na próxima semana uma manchete dizendo: foi encontrado o primeiro fóssil de transição? Estes que são meio réptil, meio pássaro, com órgãos internos meio formados. O que você diria? Pois foi exatamente o que aconteceu há 90 anos atrás. Os evolucionistas encontraram o fóssil
de um peixe chamado selacanto. E comemoraram durante anos, dizendo que esta espécie era conhecida somente no registro fóssil e que tinha características muito parecidas com animais terrestres. Como os fósseis apresentam somente o esqueleto do animal, eles tomaram a liberdade de dizer que este animal tinha tido pulmões primitivos, diferentes dos peixes de hoje. Todas essas afirmações evolucionistas sobre o selacanto foram apresentadas como fatos científicos. O fóssil ficou 30 anos exposto num museu. Foram feitos até desenhos imaginários do animal rastejando para a terra, exatamente como esses desenhos e filmes que você vê de dinossauros hoje. E esses desenhos começaram a aparecer até em livros didáticos. E agora, como criacionistas poderiam se opor a uma evidência que parecia tão real? Parecia que todos podiam rir dos criacionistas e dizerem: estão vendo? Não existe mesmo um Deus criador. Demorou, mas nós finalmente conseguimos encontrar o fóssil do elo perdido. Encontramos o animal meio peixe, meio réptil. Só que, de repente, uma bomba caiu sobre essas teorias evolucionistas. Cientistas estavam mergulhando em águas profundas no Oceano Índico, quando encontraram um peixe de espécie diferente. Capturaram alguns espécimes vivos e, ao estudá-los, descobriram que o peixe que pescaram era, na verdade, um exemplar do selacanto, vivinho e nadando muito bem. E isto aconteceu em 1938. O fóssil era exatamente igual aos peixes selacanto que vivem e nadam hoje no Oceano Índico. Ficou mais feio ainda quando descobriram que ele não tinha pernas nem pulmões primitivos como nos desenhos. E o pior ainda foi quando descobriram que, ao invés de ser um peixe que saiu da água para a terra, o selacanto, ao contrário, é uma espécie de peixe que vive somente em águas profundas do Oceano Índico. Minha pergunta é: por que essas coisas não são divulgadas pela mídia hoje? Quando nós examinamos as estruturas dos diferentes grupos animais, podemos ver que é impossível ter acontecido entre eles uma evolução. Por exemplo, é impossível para um peixe que tem o seu sistema respiratório e excretor, estrutura muscular e metabolismo totalmente projetados para viver na água, ter estes sistemas gradativamente transformados para viver fora da água. Nos próximos programas, ainda vamos analisar o caso dos esqueletos de macacos, de símios, que os evolucionistas dizem serem de seres humanos ancestrais nossos. Veremos também outro programa sobre o dilúvio. Você já se perguntou alguma vez se todas as espécies que vivem hoje no mundo caberiam na Arca de Noé? Será que há registros na Terra que são evidências de que houve mesmo um dilúvio global? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. Além da Bíblia, a natureza também é um livro maravilhoso, através do qual Deus se revela. Podemos ler na natureza por toda parte que Deus é o Criador, que Deus é amor. Eu fico aqui pensando, vamos supor que nós não tivéssemos tantas evidências da criação de Deus e de que a Bíblia está com a razão. Suponhamos que as evidências da criação não fossem assim tão claras. Então, se eu tivesse que escolher entre criacionismo e evolucionismo, sem muitas evidências, o que faria? Suponhamos que você escolheu o criacionismo e aceitou a Deus e a Jesus como seu Salvador. E aceitou a promessa da volta de Jesus e da restauração da terra por Ele e da vida eterna. Suponhamos então que eu aceitei o evolucionismo e que viemos de uma explosão cósmica, que viemos do nada e que para o nada iremos. Então suponhamos que chega o fim do mundo e eu estava certo.
Então nós dois morremos e descobrimos que realmente não existia nenhum Deus Criador e que todos viemos do nada e iremos para o nada. Ou melhor, nem descobrimos nada, pois nós morremos mesmo. Mas suponhamos, ao contrário disso, que você estava certo e que chega o fim da história do mundo e que Jesus volta mesmo para buscar os seus. Você, então, vai ter a vida eterna que Jesus prometeu. E eu, simplesmente, vou ficar assistindo por um momento até que deixarei de existir para sempre. Percebeu? Se mesmo sem evidências já valeria a pena ter estado do lado de Deus, imagine com tantas evidências a favor de Deus. Talvez você tenha passado sua vida toda tentando não acreditar em Deus. Quem sabe você já tenha até tentado, pelo menos pensar que Deus pode ser o Criador de tudo, mas a pressão tem sido muito grande. Eu sei que é duro viver num mundo onde as pessoas fazem parecer que quem crê em Deus é ignorante. Eu sei que sempre que você tenta pensar em Deus, você começa a pensar que, se seguir a Deus, terá que abrir mão de muitas coisas, até de pessoas ou de posições importantes. Engraçado, você já reparou em uma noiva no altar? Você acha que enquanto ela está ali no altar, ela está triste, pensando em quantos homens ela irá perder por dedicar-se a um único homem de agora em diante? Com certeza não. Ela está apaixonada. Ela está feliz por entregar-se àquele a quem ela ama de verdade. Para ela, os outros não são ninguém. Deixe Deus conquistar o seu coração. Dê apenas uma chance para Ele e você verá que você não vai estar perdendo nada, ninguém. Ao contrário, ganhando a vida eterna. As ondas do mar quebrando em uma praia, o veludo azul do céu bordado de estrelas, cores diluídas em uma floresta, cachoeira soando como grande orquestra. As lágrimas do orvalho desenhadas em uma rosa, a lua iluminando uma estrada de terra, o gosto açucarado de um favo de mel, o amanhecer pintado em tom pastel. Como duvidar de um Deus tão poderoso, de um ser tão detalhista, que pintou o mundo com suas mãos? Como duvidar de um ser que me faz respirar, comanda os planetas?
Nesse momento especial, eu gostaria de convidar você para nós orarmos juntos. Se falta fé para você, vamos pedir para Deus. Abaixe sua cabeça. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor deixa registrado na natureza o poder da sua criação. Agora, Senhor, nesse momento, quero pedir ao Senhor por todas as pessoas que assistem a esse programa. Que o Seu Espírito possa falar com cada uma delas. E se a dúvida está nessas mentes, Senhor, que o Seu Espírito possa movê-las, mover essas dúvidas. Que o Seu Espírito possa clarear essas mentes e que a fé possa aparecer no lugar da dúvida. Em nome de Jesus. Amém. Infelizmente, chegamos ao fim desse primeiro programa Está Escrito, série criacionista. Mas nós estaremos aqui no próximo Está Escrito, esperando por você. E não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Como duvidar de um Deus tão poderoso, de um ser tão detalhista, que pintou o mundo com suas mãos. Como duvidar de um ser que me faz respirar, comanda os planetas e se importa com as palavras que eu falar. Como duvidar? Quero fazer um teste com você. Vou fazer algumas perguntas e você terá apenas 3 segundos para responder. Se você hoje fosse escolher um carro popular, que carro você iria comprar? Qual seria a marca do seu creme dental? Que sabonete você usa? Bem, eu tenho certeza que você saberia responder, mas você tem certeza que foi você que respondeu mesmo a essas perguntas? No momento que você emite a sua opinião, faz uma escolha, toma uma decisão, é você mesmo que está falando e decidindo, ou as suas opiniões são fruto da influência da mídia em você? Será que você está exercendo de fato a sua liberdade de escolha? A questão é, até que ponto você está sendo você mesmo e até que ponto você está sendo influenciado pela televisão, pelas revistas, jornais, enfim, a mídia em geral? Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Hoje, por que creio? Você já experimentou escrever a palavra criacionismo em algum computador que tenha corretor ortográfico? Enquanto eu escrevo aqui, veja o que acontece. Acompanhe na tela. Está vendo? Essa linha grifada em vermelho indica que o computador não reconhece a palavra como existente. Ora, por que o computador não reconhece a palavra criacionismo como sendo uma palavra correta? Fiquei curioso em saber se pelo menos existia a palavra criacionismo no dicionário. Felizmente, encontrei. Lá no Aurélio diz: criacionismo, teoria da origem dos seres por criação, oposta à evolução espontânea. O próprio dicionário definiu criacionismo como uma teoria, ou seja, uma suposição ou uma hipótese. Só que isso não acontece quando ele fala da definição de evolucionismo. O dicionário não diz que a evolução espontânea é uma teoria. Eu achei isso muito estranho. Fiquei pensando comigo, se ambos, criacionismo e evolucionismo, não podem nem sequer ser provados em laboratório e por isso dependem de fé, que influências tão fortes seriam capazes de mover
a opinião até mesmo de intelectuais. Que influências são estas da mídia, capazes até de fazer a cabeça de autores de dicionários? Por que será que a mídia valoriza tanto o evolucionismo e deprecia tanto o criacionismo, sem deixar espaço para criacionismo? Mais uma vez, o programa Está Escrito foi buscar para você a opinião de quem entende realmente do assunto. Para nos falar um pouco sobre a influência da mídia no conceito evolucionista, nós trouxemos aqui no Está Escrito para você o jornalista Michelson Borges, formado em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina e autor de vários livros criacionistas. Michelson, fala-se tanto em mídia, no poder da mídia. A primeira pergunta nossa é: o que é mídia? Mídia é uma palavra que vem do inglês e significa, na verdade, meios de comunicação de massa. Nós podemos incluir aí a internet, a televisão, o rádio, a mídia impressa. Enfim, são todos os meios usados para propagar uma mensagem. Michelson, eu estou pensando aqui o seguinte: será que existe alguma maneira de medir os efeitos da mídia sobre as pessoas? E completando, o que isso teria a ver ou tem a ver com criacionismo e evolucionismo? Uma pesquisa de opinião pública encomendada pelo Ministério da Justiça e pelo Unesco, a IBOP, mostrou que para 30% dos pesquisados, a televisão é o principal veículo informativo e para 28% formativo. Inclusive, ela foi avaliada como uma importante fonte de atualização de conhecimentos e de entretenimento. No entanto, a maioria dos entrevistados, 57%, afirmou não se preocupar com o conteúdo da programação que passa na televisão. E é justamente aí que mora o problema. Os meios de comunicação têm um tremendo poder de penetração e poucas são as pessoas que analisam criticamente os conteúdos que a TV passa. Por isso mesmo, ideologias como o evolucionismo acabam sendo mais facilmente aceitas. Isso devido também ao bombardeio que a mídia impõe aos telespectadores, aos ouvintes, aos leitores. Temos que lembrar, inclusive, que uma mentira repetida com insistência acaba adquirindo caráter de verdade. Você sente também essa pressão da mídia hoje sobre o criacionista e sobre o criacionismo, chamando basicamente de ignorante aquele que é criacionista? Verdade. Lamentavelmente, isso costuma acontecer com os meios de comunicação. Passa-se a ideia de que se você crê no relato bíblico de Gênesis, por exemplo, você é uma pessoa retrógrada, uma pessoa ignorante, e aceitar a ciência seria algo como que rejeitar a Bíblia, quando na verdade não é bem isso, e muitos pesquisadores sérios têm percebido que é possível haver uma conciliação entre a ciência experimental e as escrituras. Eu acho que o maior problema não é ignorância, porque todos nós somos ignorantes de alguma forma, ignoramos vários assuntos. O maior problema, sem dúvida, é o preconceito. Você achar que entende o que o outro pensa, quando na verdade você está apenas pré-julgando ou achando que sabe o que aquela pessoa pensa. O ideal seria todos os, tanto criacionistas quanto evolucionistas, conhecerem o que o campo, eu diria adversário, mas não é bom nós estimularmos essa controvérsia, porque não há, na verdade, uma briga, né? Nem deve haver. Mas o ideal é que cada campo, tanto os que aceitam o modelo evolucionista quanto aqueles que aceitam o modelo criacionista, conhecessem o que o outro pensa, para que daí sim pudesse haver um diálogo proveitoso, pudesse haver aí uma discussão que levasse a alguma conclusão ou que tivesse algum resultado positivo. Bem, Michel, inclusive interrompendo você um pouquinho, eu gostaria de lembrar de um caso que aconteceu outro dia. Os meios de comunicação são realmente muito eficazes em mudar e fazer a opinião pública. Eles são capazes de transformar mentiras em verdades e verdades em mentiras do dia para a noite. É assim que muitas garotas começam a sentir-se verdadeiros ETs se chegam aos 18 anos virgens, por exemplo. Porque elas pensam que todo mundo que é normal transa. Bem, outro dia o Brasil inteiro teve a oportunidade de ver um conhecido médico aparecendo em um programa de TV de grande audiência e afirmando que entre o ser humano e o chimpanzé existe uma diferença genética pequena de apenas 2%. Ele fazia as afirmações dele como se estivesse cientificamente embasado, apoiado. Qualquer leigo que assistiu
sentiu-se diante de uma grande descoberta da ciência. A primeira grande pergunta a ser feita nesse caso é: como foi feita a pesquisa? Sabe como foi feita? Compararam somente 97 genes. E sabe o que isso demonstra? Em primeiro lugar, o que é gene? Bem, gene é o que determina as características dos seres. Não só a cor do cabelo, dos olhos, mas até quantos olhos vai ter, enfim, todas as características dos seres vivos. Em segundo lugar, o que ninguém disse é que o homem tem pelo menos 30 mil genes. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que se o homem tem 30 mil genes e só compararam 97 deles, isso representa apenas 0,03% dos genes de um ser humano. É uma pesquisa muito pobre. Ou seja, essa pesquisa, esse tipo de pesquisa, determina apenas que seres humanos e macacos têm em comum 2 olhos, 2 ouvidos, uma boca, língua, coisas como essas. Além do mais, o genoma do macaco nem foi mapeado de maneira aproximada. E o do homem dizem que foi mapeado apenas genericamente, porque foi feita apenas a contagem do número de genes do homem. Mas mesmo com relação ao homem, a ciência ainda não fez o mapeamento completo, ou seja, o mapeamento é saber tudo sobre as características de cada gene. E sabe que diferenças isso poderia causar? Para citar um exemplo bem simples, vamos apenas lembrar que a diferença de um único cromossomo pode determinar se um ser humano vai nascer uma mulher ou se será um homem, com todas as suas diferentes características. A conclusão dos trabalhos ainda vai levar muitos anos, mas a agência de notícias Associated Press já elaborou a notícia e divulgou como se fosse um trabalho científico terminado. Mais uma vez, a mídia se posicionou de maneira indevida e, além do mais, ouviu apenas uma parte, o evolucionismo. Bem, mas vamos voltar a conversar com o Michelson. Michelson, vamos deixar um pouquinho de lado agora esse assunto de mídia e vamos entrar no nosso assunto evolucionismo. A gente sabe que o evolucionismo é bastante antigo e por que até hoje, depois de muitos anos, ele ainda é considerado uma teoria? Sem dúvida, a melhor maneira de a mídia contribuir para desfazer esses mal-entendidos, essas mistificações, seria exatamente procurar explicar para a população em geral o que é exatamente a ciência. Infelizmente, a mídia nem sempre tem feito isso, né? Seria bom também dizer que, na verdade, Galileu Galilei, o grande astrônomo italiano, foi quem lançou as bases da ciência experimental. Para Galilei, as teorias deveriam ser testadas e repetidas a fim de serem consideradas verdadeiras. Foi graças a ele que se pôde fazer separação entre o imanente e o transcendente, ou seja, aquilo que é palpável, testável, reprodutível, e aquilo que pertence aos domínios do transcendente, que está além da ciência. Como dizia um dos pais da física moderna, o Niels Bohr, resumindo esse pensamento de Galileu, não existem teorias bonitas nem teorias feias. O que existem são teorias verdadeiras ou teorias falsas. Portanto, eu acho que a ciência não pode descobrir Deus pelo simples fato de que a ciência lida com o imanente, com o testável, e jamais poderá chegar ao transcendente. Costuma-se dizer até que tentar descobrir Deus pela ciência seria algo como medir estrelas com uma fita métrica. É uma impossibilidade. Uma teoria como a da evolução das espécies, por exemplo, com tantos elos perdidos, desenvolvimentos milagrosos, como, por exemplo, a formação do olho, da visão, né? A formação do cérebro, essa máquina fantástica, né? A questão do DNA, da tremenda complexidade do código genético, extinções inexplicáveis, fenômenos irreprodutíveis. Isso tudo não se trata de ciência galileana ou ciência experimental, porque não pode ser demonstrado em laboratório. Um outro assunto que não é esclarecido pelos meios de comunicação, pela mídia, é justamente essa compreensão do que é uma teoria. Eu tenho aqui comigo alguns livros de alguns pensadores que se declaram evolucionistas, como, por exemplo, Marcelo Gleiser, no livro A Dança do Universo, ele afirma que teorias científicas são supostamente testáveis e devem ser refutadas se elas não descrevem a realidade.
Um outro grande nome da ciência e também se declarava como evolucionista é o astrônomo Carl Sagan. Ele dizia que em ciência, se um fenômeno não se repete, ele não pode ser confirmado. Há um outro grande nome no meio científico, que é o Stephen Hawking. Nesse livro, Uma Breve História do Tempo, Hawking diz que qualquer teoria científica pode inicialmente ser divulgada por razões estéticas ou até metafísicas. Mas o teste real, segundo Hawking, é verificar se ela é capaz de fazer previsões que empatem com as observações. E como se sabe, depois de mais de um século, a evolução biológica ainda é uma teoria. Inclusive, tem uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para você, Michel, é o seguinte: nós que somos leigos e olhamos a ciência de fora, a gente fica com essa impressão que a mídia passa para a gente de que os cientistas bons, os verdadeiros, são céticos, eles não creem em Deus, são ateus. Isso é verdade? Os cientistas, de maneira geral, não creem em Deus? Olha, eu vou responder essa pergunta com outra pesquisa. Em 1916, cientistas norte-americanos participaram de uma pesquisa sobre suas crenças religiosas. Essa mesma pesquisa foi repetida em 96, 80 anos depois. E sabe o que foi mais surpreendente? Foi perceber que, em ambos os casos, tanto na primeira pesquisa quanto na segunda versão dessa mesma pesquisa, cerca de 40% desses cientistas disseram acreditar em Deus, num Deus pessoal. 45% disseram não acreditar nisso, a existência de um Deus pessoal. E 15% não responderam. Veja, em 80 anos não houve praticamente variação no que diz respeito a cientistas que creem e cientistas que não creem. Esses dados foram publicados numa revista norte-americana chamada Perspective Digest, no seu volume 6, no ano 2001. Não deixa de ser curioso nós percebemos que, em quase um século, mesmo com o tremendo avanço da ciência, a crença, ou mesmo a falta dela, desses cientistas, permaneceu praticamente inalterada. José Luiz Goldfarb, que é o presidente da Sociedade Brasileira de História da Ciência, ele afirmou uma revista de divulgação, uma revista de jornalismo nacional, em 99, que nenhum cientista entra no laboratório sem uma visão de mundo mais complexa. O fato de a ciência funcionar em bases experimentais não significa aí que o cientista não tenha crenças ou pressupostos sobre a realidade. Veja, uma autoridade, alguém que está envolvido no meio científico, admitindo que os cientistas, como quaisquer outras pessoas, têm suas emoções, têm suas crenças, e isso com certeza afeta também a pesquisa que eles fazem. Isso também explica por que entre os cientistas existem crentes e cientistas também ateus, como acontece com toda a população em geral. Se a existência de Deus fosse algo que pudesse ser demonstrado pela ciência, ou mesmo a não existência de Deus pudesse ser provada aí pela ciência experimental, eu creio que só haveria um grupo de cientistas, ou cientistas que creem, ou cientistas que não creem. Bom, um outro assunto que me consome é quando a gente vai à banca de jornal e vê essas revistas chamadas científicas e que ficam colocando assuntos, temas bíblicos e questionando a veracidade da Bíblia, com temas assim totalmente infundados. Por que isso aparece tanto assim na mídia, esses questionamentos? Você acha que esses temas bíblicos ajudam a vender revista? Olha, num país em que 99% da população diz crer em Deus, e onde mais de 80% acreditam na vida eterna, no paraíso, falar em religião, certamente, mesmo que seja contra ou a favor, é garantia de venda na certa. Cada vez mais revistas de orientação científica, inclusive, têm se aventurado aí pelos meandros da fé e publicado matérias de cunho religioso. Para você ter uma ideia, uma revista científica nacional, em sua edição de dezembro de 2002, trouxe como assunto de capa Jesus e alcançou uma vendagem de mais de 200 mil exemplares em banca, bateu o seu recorde histórico. A segunda capa mais vendida dessa mesma publicação criticou a Bíblia e vendeu mais de 160 mil exemplares também. O problema, eu creio que seja o fato de que essas matérias, via de regra, são muito tendenciosas. Bem, agora a pergunta é a seguinte. Nós vivemos num país cristão e não é de se estranhar assim que exista tanto preconceito e tão pouco espaço para criacionismo que prega que Deus é o Criador dentro da mídia ou mesmo nas escolas. Podemos citar até os Estados Unidos, que é um país cristão, não é? Tão pouco espaço dentro da mídia ou das escolas para criacionismo. Existe preconceito da mídia com isso?
Olha, eu acredito que o preconceito ele resida no fato de que a mídia se rendeu ao paradigma reinante, ou seja, o modelo evolucionista. Na verdade, existem muitos pesquisadores sérios questionando o paradigma evolucionista. Um deles é o bioquímico norte-americano Michael Behe, que por sinal é um dos entrevistados no meu livro Por que Creio. Behe, que é bioquímico, afirma que nenhum dos trabalhos publicados no Journal of Molecular Evolution, um jornal prestigiado no meio científico, que diz respeito ao assunto da biologia molecular, ele diz que nesse jornal, durante todo o curso da sua existência, da sua vida editorial, jamais propôs um modelo detalhado através do qual um sistema bioquímico complexo poderia ter aí sido produzido da maneira darwiniana, ou seja, passo a passo, gradualmente. Michael Behe também diz que nunca houve uma conferência, nunca houve um livro ou artigo sobre detalhes da evolução de sistemas bioquímicos complexos. Particularmente eu, como leitor, ou como telespectador, enfim, consumidor da mídia, eu gostaria de saber, de estar informado sobre esses fatos que não são passados para o público através dos meios de comunicação. Exatamente. Eu até quero aproveitar para perguntar para você, qual seria a sua luta então? O que você acha que deveria ser? Lutar por um espaço igual para criacionismo e evolucionismo? Sem dúvida, eu acredito que seria a decisão mais lógica e mais democrática também a ser tomada, sem contar que satisfaria uma das premissas básicas do próprio jornalismo, a de ouvir ambos os lados de uma história. O ideal seria as pessoas chegarem às suas próprias conclusões baseadas em fatos, e não somente na opinião de cientistas, cuja formação é predominantemente cética e humanista. Por isso, eu considero digna de elogios a postura de algumas escolas cristãs que abrem espaços em seus currículos para ambas as teorias, tanto o criacionismo quanto o evolucionismo. Eu acho que essa seria uma postura digna de ser imitada. Na verdade, eu fui evolucionista até os meus 18 anos. Foi quando eu entrei em contato com a mensagem bíblica e aceitei Jesus como meu Salvador e Senhor. Nesse momento eu fiquei surpreso a descobrir que havia uma outra forma de entender e de explicar a origem da vida. Eu percebi também que a minha educação, naturalmente uma educação secular, havia sido unilateral. Eu tinha aprendido apenas como que a vida teria se originado através dos processos evolutivos, mas nunca sequer tinha ouvido falar que havia uma explicação alternativa, o criacionismo. Então eu comecei a me aprofundar nessa controvérsia entre criação e evolução, e eu percebi que, embora ambos os modelos apresentem bons argumentos e também tenham suas limitações, o criacionismo provê respostas mais lógicas para essa questão da origem da vida, para os problemas da origem e da informação genética também, por exemplo, para a questão dos elos perdidos na coluna geológica, para o assunto da complexidade dos sistemas bioquímicos e muitos outros assuntos. Eu percebi que havia mais lógica realmente no modelo criacionista. Depois de alguns anos de pesquisa, eu abracei o criacionismo e, inclusive, publiquei o meu primeiro livro sobre esse assunto, que é o livro A História da Vida, publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Nesse livro eu apresento o resultado dessa minha pesquisa, dessa minha busca pessoal, em alguns capítulos aqui. No livro mais recente, que é o livro Por que Creio, eu então entrevisto aqui algumas pessoas, alguns pesquisadores em áreas diversas, e apresento também no capítulo Digitais do Criador algumas evidências científicas de planejamento inteligente no universo. Ou seja, é possível demonstrar cientificamente que o universo ele possui um design, possui um planejamento inteligente aí, coisa que alguns cientistas estão percebendo também, inclusive os cientistas que fazem parte do movimento do design inteligente, como o que eu já citei, o Michael Behe, autor do livro A Caixa Preta de Darwin. Quero convidar você a ler a Bíblia comigo. Você já viu alguma vez o que está escrito em Provérbios, capítulo 1, verso 7? Vamos abrir. Provérbios, capítulo 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Não existe ciência verdadeira sem o temor do Senhor, mas ai daqueles que desprezam a sabedoria e a instrução. Você é daqueles que sempre rejeitou a Bíblia sem nunca tê-la estudado? Você é um dos que se recusam a estudar a Bíblia porque sempre achou que ela empobrece o espírito das pessoas e que só ignorantes se prestam a esse papel?
Certamente a Bíblia é um livro de ciência, mas também certamente esse não é o papel mais importante da Bíblia. O papel mais importante que ela desempenha é ser a palavra de Deus. Se você sempre a desprezou, mas hoje viu e ouviu alguma coisa que fez com que as suas más convicções com relação à Bíblia fossem estremecidas de alguma maneira, você vai sentir a voz de Deus convidando para conhecê-lo melhor. Enquanto você ouve essa música, o Espírito de Deus vai falar com você com uma voz bem clara, dizendo: filho, você precisa me conhecer melhor. Eu estou aqui, à sua disposição. Eu quero saber quem fez o sol, o céu e o mar. Eu quero saber quem fez o espaço sideral. Eu quero saber quem fez a lua brilhar. Eu quero saber quem fez a estrela cintilar. Há um ser maior que fez o sol, o céu e o mar. Há um Criador, Deus. Eu quero saber quem faz a flor nascer, quem é. Eu quero saber quem põe as aves a cantar. Eu quero saber quem põe o amor em mim. Eu quero saber quem faz o homem tanto amar. Há um ser maior que fez a flor, o amor e a mim. Há um Criador, há um Criador, há um Criador, Deus, Deus, Deus. Se você me permitir, eu gostaria de orar com você, pedindo que esse Deus tão maravilhoso, nosso Criador, que Ele enche a sua vida, não só de fé, mas de convicção também. Incline a sua cabeça. Deus amado, quando olhamos, Senhor, para nós mesmos, vemos que não somos nada. Mas quando olhamos para o Senhor, um Deus tão maravilhoso, capaz de criar e manter tudo que existe no universo, nós vemos que o Senhor pode nos fazer tudo. Queremos confiar nossa vida nas Suas mãos, Senhor. Aumenta a nossa fé. Aumenta, Senhor, a nossa disposição em procurá-lo e servi-lo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, infelizmente, o nosso programa chegou ao fim. Chegou a hora de dizer até logo. Mas não se esqueça, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero saber quem fez o sol, o céu e o mar. Eu quero saber quem fez o espaço sideral.
fez a lua brilhar. Eu quero saber quem fez a estrela cintilar. Há um ser maior que fez o sol, o céu e o mar. Há um Criador, Deus. Você acredita que aconteceu mesmo um dilúvio global? Muitas pessoas pensam que a Bíblia é apenas um livro de fábulas. Por isso, quando ouvem falar da história do dilúvio, de Noé ou da arca, torcem o nariz dizendo que tudo não passa de lenda. Mas o programa Está Escrito de hoje vai mostrar a você que a arca de Noé não é lenda e que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, os registros deixados na natureza e estudados pela ciência dão evidências fortíssimas deste dilúvio global que, com certeza, aconteceu. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Hoje, as pedras falarão. Você sabia que em todo o mundo existem povos que contam versões sobre o dilúvio? E o mais incrível é que alguns desses povos nunca ouviram falar em Cristo, em cristãos ou na Bíblia. Aliás, alguns desses povos não têm contato nem mesmo com a civilização. E o que é mais fantástico é que as versões de todos eles são muito parecidas com a versão da Bíblia. Se realmente nunca aconteceu o dilúvio, como pode ser uma história assim tão presente em culturas tão diversas? Veja só. Vamos primeiramente lembrar que no relato bíblico, Noé, sua esposa, 3 filhos e 3 noras foram salvos do dilúvio navegando a arca que Deus instruiu Noé construísse. Portanto, são 8 pessoas ao todo. Prestou atenção nos detalhes? Noé, nome com 2 sílabas. Embarcação e 8 pessoas. Um casal, 3 filhos e 3 noras. Na verdade, há mais de 200 exemplos, mas nós vamos citar aqui só 2 deles. Primeiro, vamos começar com os hindus. Entre os hindus, existe a história de Manu. Percebeu a primeira congruência? Manu tem 2 sílabas, igual a Noé. A história conta como Manu e outros foram salvos de uma grande inundação dentro de um barco. A inundação e o barco. Vamos agora para os chineses. Entre os chineses existe a história de Fa Li, um nome também com 2 sílabas, notou? Fa Li, com sua esposa, 3 filhos e 3 filhas, foram os únicos sobreviventes de uma inundação. Notou? 8 pessoas, como na história do dilúvio. Tem também o exemplo dos havaianos. Bom, eu disse que seriam só 2 exemplos, mas vou citar esse dos havaianos. Eles contam a história de uma inundação muito grande. Nessa inundação, salva-se um homem chamado Nuhu. Muito parecido com Noé, hein? Segundo Dave Balsiger e Charles E. Sellier, eles são autores de um livro que se chama Em Busca da Arca de Noé. Segundo eles, são mais de 200 civilizações passadas e presentes que guardam registros orais ou manuscritos da grande inundação. Vamos conhecer alguns detalhes do relato do dilúvio que está na Bíblia. Veja o que a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 7, do verso 11 até o 17, bem no começo da sua Bíblia. No ano 600 da vida de Noé,
aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo a sua espécie, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa, de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Lendo um texto como esse, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é a seguinte: mas como esse tanto de animais poderia caber dentro da arca? Que tamanho tinha a arca para que todos eles coubessem lá? Você também já se perguntou isto? Então vamos voltar para o que diz a Bíblia. Em Gênesis 6,15, Deus dá as medidas para Noé construir a arca. A medida está em côvados. Como um côvado equivale a 50 centímetros, assim, fazendo as contas, você chega à conclusão de que a arca tinha 150 metros de comprimento, o equivalente a 3 piscinas olímpicas. 25 metros de largura e 15 metros de altura, o equivalente a um prédio de 5 andares. A primeira dúvida a ser sanada é se a arca teria condições de navegar com essas medidas assim tão grande. A pergunta foi feita a arquitetos da Marinha Americana e eles responderam não só que sim, mas que também teria condições de navegar, suportando ventos de 210 nós, ou 380 km por hora, e ondas de 35 metros de altura, com uma capacidade de carga semelhante a 500 carretas, ou 125 mil ovelhas. 125 mil ovelhas? Mas por que essa comparação com ovelhas, você pode perguntar? Bem, nós acompanhamos estudos feitos por biólogos a respeito de quantos animais seriam necessários para representar todas as espécies que existem hoje, contando inclusive com todos os animais já extintos. E o resultado da pesquisa foi: seriam necessários menos de 20 mil animais para se representar todas as espécies que existem, contando com animais já extintos. E o mais interessante é que apenas 11% seriam maiores do que uma ovelha. Então veja, se 20 mil seriam suficientes para representar todos os animais do mundo, e se 11% só eram maiores que ovelhas, e se caberiam 125 mil ovelhas, você já nota que haveria espaço de sobra. Se nós já temos espaço de sobra, acabou o primeiro problema. Mas para deixar você ainda mais seguro, nós podemos, inclusive, contar com o fato de que todos os animais poderiam também ser filhotes ao invés de adultos, o que economizaria muito espaço. Como sempre temos dito, nessa série de programas sobre o criacionismo, todas as evidências de que precisamos estão guardadas na Terra, pois a Terra é a grande biblioteca e o grande museu ao ar livre. Assim sendo, podemos chegar à conclusão de que o estudo da Terra poderá nos mostrar mais do evolucionismo ou do criacionismo. Você está preparado? Antes de tudo, é importante saber que quando nós estudamos a Terra, conforme vamos escavando, descobrimos que existem camadas diferentes. É como se você enfiasse o dedo num bolo de casamento, que para ser feito precisasse de utilizar muitas camadas de bolos. Em muitas camadas da Terra encontramos fósseis de animais. Bem, o evolucionismo afirma que as camadas foram se formando ao longo de grandes períodos de tempo, ou seja, de uma camada para outra, segundo o evolucionismo, há diferenças de milhões de anos. E como você já viu nos outros programas, o grande problema do evolucionismo em afirmar isso é que não existem e nunca existiram fósseis das tais fases de transição, ou seja, nunca foram encontrados fósseis de animais meio peixes, meio répteis, ou meio répteis, meio pássaros.
Mas vamos em frente com uma pergunta para você ficar aí pensando. Se nos fosse possível partir a terra como se parte um bolo de casamento, como deveriam estar as camadas do bolo evolucionista que foi sendo construído ao longo de milhões de anos, camada por camada? É tudo muito simples. Aqui está a confeiteira evolucionista. Ela faz o primeiro bolo, que representa uma camada, e o deixa em cima da mesa. Os meninos chegam e veem o bolo por ali. Não resistem e comem alguns pedaços. Os meninos representam a ação da erosão, do tempo e do clima na superfície da Terra no decorrer dos milhões de anos que o evolucionismo afirma terem se passado. No outro dia, depois de muito tempo, a confeiteira prepara o segundo bolo e os meninos atacam de novo, e assim sucessivamente. Notando o estrago na superfície de cada um dos seus bolos, a confeiteira se preocupa, porque vai levar muito mais tempo para montar o seu bolo. Quando finalmente termina o seu trabalho, vê que está um pouco torto, mas arruma tudo com a cobertura e o bolo fica normal. Mas e o criacionismo? O criacionismo, baseado na Bíblia, diz que num passado muito remoto, Deus criou todo o universo. Mas só há aproximadamente 6.000 anos atrás, Deus veio a esta terra que era sem forma e vazia e disse: haja luz. Ou seja, a Bíblia afirma que o ser humano, juntamente com os animais e todos os seres vivos, incluindo plantas, foram criados por Deus, com diferenças de horas apenas, tudo num período de uma semana. A Bíblia afirma mais, afirma que houve um dilúvio global atingindo todo o planeta e que nesse dilúvio águas vieram de dentro da terra, do abismo, e águas vieram de cima, no céu, e que águas dos oceanos se revolveram e houveram grandes explosões e que toda a superfície da terra se revolveu como se tudo tivesse sido posto em um grande liquidificador. Tudo isso durou 40 dias e 40 noites. Porém, as águas ainda permaneceram sobre a terra e foram baixando num período que levou 150 dias. É como se colocasse tudo nesse grande liquidificador, misturasse, então desligasse o aparelho e deixasse tudo ir baixando aos poucos. Durante esses 150 dias, as águas foram baixando e todos os elementos da terra que tinham sido revolvidos foram baixando também. Tanto terra, como metais, animais, cada elemento destes, de acordo com a sua flutuabilidade, mobilidade, etc. E foram formando camadas bem retinhas e paralelas, uma sobreposta à outra. Agora, baseado no criacionismo e na Bíblia, pense como seria o bolo da confeiteira criacionista. Aqui está a confeiteira criacionista. Ela é muito rápida. Enquanto ela assa um bolo, ela já está batendo o próximo, e assim sucessivamente. Em questão de horas, ela já está com todos os bolos prontos. Então, no mesmo dia, ela acaba de cobrir o seu bolo. Agora, olhando os dois bolos por fora, eles parecem iguais. Mas e se nós partirmos os dois? Que diferença haverá entre um e outro por dentro, nas camadas? O bolo apresenta camadas tortas. Um lado mais grosso e outro mais fino, pois a erosão e as intempéries teriam modificado a superfície durante os milhões de anos que eles, os evolucionistas, afirmam ter existido. O bolo criacionista é diferente. Apresenta camadas paralelas e planas, ou seja, retas. Tudo foi sendo depositado ao longo de 150 dias, o período em que as águas do dilúvio permaneceram sobre a terra. Se nos fosse possível cortar a terra no meio, como se corta um bolo, o que você acha que encontraríamos? Bem, uma coisa é certa.
Se as camadas fossem todas tortas, uma mais grossa que a outra, seria uma evidência muito grande de que o evolucionismo está certo. Mas se as camadas fossem plano-paralelas, ou seja, retinhas e paralelas, seria então uma grande evidência de que o criacionismo está certo. Mas você acha que é possível cortar a Terra no meio como um bolo e enxergar as camadas? É possível sim abrir a Terra e ver as camadas como o recheio de um bolo que foi feito com várias massas de cores diferentes. Eu fui pessoalmente com a equipe do Está Escrito a um campo geológico, um lugar fantástico onde a Terra está cortada ao meio como um bolo. Fui, não sozinho, acompanhado pelo cientista Dr. Naor Neves de Souza. Você gostaria de saber o que eu encontrei lá? Se foram evidências a favor do criacionismo ou do evolucionismo? Então prepare-se, porque agora você poderá ver com seus próprios olhos o que nós vimos. Nós estamos aqui na estrada que liga Piracicaba a Tietê, no interior de São Paulo. Para falar a verdade, isso aqui é uma pedreira. Mas se você olhar melhor para toda essa formação rochosa, isso aqui é um tipo de formação geológica que recebe o nome de subgrupo Irati. Você vai ver que muitas camadas foram assentando-se, sobrepondo-se umas às outras. Algumas perguntas são intrigantes, interessantes, como, por exemplo, como uma formação rochosa dessa daqui pode ter uma extensão tão grande? Aliás, ela se estende por mais ou menos 1 milhão de quilômetros quadrados, em locais como o estado do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e até mesmo parte do Uruguai e da Argentina. Quanto tempo será que tudo isso levou para chegar no lugar em que está? Será que nós podemos encontrar alguns fósseis aqui no meio? Será que a criação de Deus tem alguma coisa a ver com isso? Hoje eu tenho o prazer de estar aqui nesse monumento geológico com o Dr. Naor Neves de Souza. Ele é geólogo. Doutor, é um prazer tê-lo aqui conosco, poder recebê-lo no Está Escrito. E eu tenho algumas perguntas. A primeira delas é a seguinte: quanto tempo deve ter levado para que essa formação geológica ou rochosa se depositasse aí dessa maneira? Existem algumas evidências de campo que nos permitem ter uma ideia dos tempos desenvolvidos durante a deposição desse espesso pacote sedimentar. Um primeiro aspecto que é bastante realçado aqui nesse afloramento é a estratificação plano-paralela, camadas claras alteradas com camadas escuras. Alguns imaginam, alguns geólogos, que os tempos seriam prolongados entre uma camada e outra, ou seja, mudanças climáticas, períodos mais secos ou mais úmidos, e as camadas então seriam depositadas lentamente. Ao longo do tempo, sim, devagarinho. Mas os contatos bem planos e se repetem não denotam isso. Parece que realmente as coisas ocorreram de maneira sucessiva e rápida. Por exemplo, eu tenho aqui comigo um fóssil. E esse fóssil foi tirado daqui, foi extraído daqui, desse lugar. Existe um número muito grande de fósseis como esse. Nós podemos notar até aqui na coluna vertebral, bem definida, algumas vértebras estão aqui. Esse fóssil representa um réptil que viveu e foi rapidamente soterrado aqui no passado. Imagine a extensão dessa camada, as distâncias realmente consideradas, a espessura, em torno de 100 metros essa formação tem, em média. E a extensão de 1 milhão de quilômetros quadrados, repleta de fósseis. Não é? Esses animais estão aqui, inclusive para estarem aqui como fósseis, eles tiveram que ser rapidamente soterrados, senão não teriam sido preservados. Mas doutor, quando a gente ouve o senhor dizendo que tudo isso aqui deve ter sido depositado assim, de uma vez só, a gente talvez passe pela mente assim que essa rocha tenha vindo e se depositado aqui, mas como 1 milhão de quilômetros quadrados, é impossível que isso aconteça. Como pode ter sido tudo isso misturado de uma vez só, ter sido depositado assim em camadas que se alternam, cores diferentes, camada clara, camada escura,
Como esses grãos teriam se depositado assim em camadas? Bem, nós estamos aqui, como já foi comentado, numa parte do grande subgrupo Irati. Na realidade foi o mar Irati. Esse mar vasto, ele atinge uma área imensa. Mas como podemos imaginar um mar com uma deposição assim desse porte? Os mares hoje que nós conhecemos não estão favorecendo deposições como essa. Então, algum processo muito rápido, quem sabe ondas gigantescas depositando esse material em áreas imensas, isso ocorrendo de maneira muito rápida no passado. Quer dizer que, embora a teoria hoje mostre que foram milhões de anos, nós estamos vendo aqui com os nossos próprios olhos que não, foi instantaneamente que isso aqui deve ter acontecido. Na realidade, quem sabe algumas camadas um pouco mais espessas pode ter ocorrido uma superposição, mas a maneira como elas estão alternadas, mesmo as camadas de maior porte, elas têm características semelhantes às laminações bastante delgadas que nós estamos vendo aqui. Eu creio que existe uma outra fonte de informação. Isso aqui só pode ser produto de uma catástrofe, algo rápido que não está acontecendo nos nossos dias. Mas não é catástrofe pontual, ela é muito abrangente. Será que nós poderíamos então nos reportar ao dilúvio universal segundo é descrito na Bíblia? Eu não vejo nenhum problema em associarmos esse afloramento e outros congêneres. Nós vamos Devido ao tamanho, inclusive, a extensão 1 milhão de quilômetros quadrados. Sim, e vamos notar que camadas semelhantes a essa ocorrem em toda a superfície da Terra, mostrando que, de alguma forma, o fenômeno que atuou aqui atuou também em outras partes da Terra. Ou seja, são fenômenos geológicos globais, que realmente se manifestaram em toda a Terra de maneira muito rápida. Essa visão é totalmente compatível com o relato bíblico do dilúvio. Chegou a hora de você pegar sua Bíblia de novo e nós checarmos juntos o que está escrito. Abra em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19, no verso 40. Jesus disse: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. E de certo modo, hoje, as pedras clamaram, falaram. Vivemos num mundo onde acreditar num Criador parece o mesmo que dizer que nós somos ignorantes. Não nos dão escolha. Dizem, ou você acredita na Bíblia ou na ciência. Mas ao contrário disso, ciência e Bíblia andam juntas, cada vez mais juntas. E Deus, sabendo que alguns não iriam crer em sua palavra e que teriam que ver para crer, deixou um outro registro palpável, o registro da natureza. Foi exatamente isto que vimos hoje. Evidências indesculpáveis, inexcusáveis de que Deus é o nosso Criador. No livro de Romanos, capítulo 1, de 19 a 21, diz o seguinte: porquanto o que de Deus se pôde conhecer, Deus manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, sem desculpas. E veja o que a Bíblia continua dizendo, os versos 21 e 22. Mas eles não o glorificaram, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Quando você pegar esse livro nas mãos, não se esqueça, a Bíblia é um livro sério. E ela não é só um livro de ciências, de psicologia, de história. Ela é sim, mas ela é mais do que isso. A Bíblia é a palavra do Deus Criador. E se Ele é o seu Criador, ninguém melhor que Ele para entender todas as suas lutas, as suas angústias. Ninguém melhor que Ele para traçar o seu plano para o futuro. Vale a pena confiar num Deus maravilhoso como esse, que nos criou, nos mantém e que nos dá a oportunidade
de reavermos a nossa vida eterna. Quem criou o universo, o espaço sideral, quem comanda os planetas em seu giro pelo céu, quem o mundo pôs em órbita e as estrelas fez brilhar, não foi obra do acaso, foi um Deus tão singular. É nesse Deus que eu confio, é esse Deus que me quer bem. Ele é um Deus eterno e poderoso, Ele nos criou e nos sustém. Se há outro Deus eu desafio a ser tão grandioso e capaz de fazer o mundo em 6 dias, de ser amável e leal. Quem criou o céu e a terra e nos ofertou a vida, quem nos olha neste dia e nos guarda sem cessar, quem pintou o arco-íris, fez cantar o rouxinol, é o mesmo que nos ama do nascer ao pôr do sol, para celebrar a vida, para celebrar o amor. Vou proclamar com alegria que existe um Criador. Não é uma teoria de um mero pensador, mas a verdade que aproxima você do seu autor. É nesse Deus que eu confio, é esse Deus que me quer bem. Ele é um Deus eterno e poderoso, Ele nos criou e nos sustém. Se há outro Deus eu desafio a ser tão grandioso e capaz de fazer o mundo em 6 dias, de ser amável e leal. Você tem ficado confuso às vezes pelo que as pessoas falam para você? Às vezes parece que de um lado fica a fé e a religião e de outro lado a ciência. Você já se sentiu pressionado por pensar em Deus e querer estar na presença dEle? Você não precisa. Você pode unir as duas coisas. Deus é um maravilhoso Criador e Ele quer se aproximar de você. Você não gostaria de pedir a esse Deus: Senhor, eu sei que o Senhor existe, por isso, Senhor, toca a minha vida, transforma-me, Senhor. Eu quero orar com você. Incline a sua cabeça. Deus amado, são tantas vozes falando aos nossos ouvidos. Às vezes ficamos confusos, Senhor. Mas como é maravilhoso saber que na sua palavra e que na natureza encontramos, Senhor, subsídios para ver que o Senhor é um Deus maravilhoso e Criador. Senhor, toca a vida de cada um de nós, seus filhinhos, aqueles que estão cansados, confusos. Guia-os, Senhor. Prepara-nos e aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Bem, infelizmente chegou a hora de dizer: até o próximo está escrito. Mas não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É nesse Deus que eu confio,
eterno e